esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante e cada elemento da equipe sempre tem que lembrar da importância dele, porque quando a gente tem algo que tem um brilho, se a gente esquece de limpar aquele algo, ele vai perdendo o brilho. Então tem muitas coisas assim que a gente recebe orientação que precisa de fazer a manutenção. Na nossa vida interna, no nosso trabalho, a pessoa também tem que lembrar que ela tem que fazer a manutenção. Isso é físico, isso é verdadeiro. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Onde se encontra a Pátria de Abedruscrim. É muito importante a pessoa lembrar assim que ela precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade. E o livro Na Luz da Verdade é aquele que nos responde tudo aquilo que nós temos anseio e que nos possibilita a sair da condição que nós nos encontrávamos. Então, o auxílio do Criador foi possibilitando a vinda de Abedruscrim, trazendo as informações e as instruções. E é bem importante, porque quando a pessoa quer alguma coisa para a sua vida interna, ela tem que encontrar-se numa condição de merecer. Isso é bem físico e é bem importante assim. A felicidade, o amor, dificilmente a gente encontra uma pessoa que se encontra assim, que está no amor, que é feliz, porque tem as ilusões, mas tem a vida que é verdadeira. Então, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai equilibrando, vai organizando. E é bem importante assim, porque se a gente descuida, a gente vai ficando para trás. Então, a vinda de Abedruscrim, trazendo o livro Na Luz da Verdade, que são as informações que atendem à necessidade da criação. Não é somente para os espíritos humanos da Terra, é da criação. E cada pessoa tem que lembrar assim, hoje, com o desenvolvimento que existe, então sabe-se que tem muitos planetas que têm as condições semelhantes à da Terra. Mas nós sabemos assim que existe muito mais planetas que não têm a condição semelhante à da Terra e que nós não podemos fazer a avaliação se existe vida ou se não existe vida. Isso é bem importante assim, porque nós sabemos que pela grandiosidade do nosso sistema solar é suficiente para saber que existem muitos outros planetas. Então a grandiosidade do universo que nós vemos à noite, todas aquelas estrelas, pertence a um sistema universal. Mas nós também sabemos que existem outros sistemas universais. Então a grandiosidade do Criador, o espírito humano, não pode fazer uma avaliação pelo conhecimento que ele tem, pela maneira que ele utiliza de imaginação. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, nós vamos confirmando assim das grandiosidades da criação, porque existem planos, e os planos são degraus, e é bem importante uma pessoa observar que num pequeno degrau de uma escada, cada degrau daquele tem uma altura, só que aquela altura pode ser dividida em milhares de níveis. Então nós temos que lembrarmos assim, que existem os degraus, que são planos e que em cada plano existe uma evolução. Então a grandiosidade podemos ir observando pelas coisas pequenas em relação ao movimento da Terra que nós não temos acesso, mas que nós confirmamos da grandiosidade que existe. Então, nas pequenas coisas que estão ao nosso alcance, como a água sair em cima de uma montanha, depois ela vai descendo, só essa sabedoria da água andar por dentro da terra e subir a montanha e sair por cima e voltando outra vez para baixo. É uma grandiosidade que o espírito humano não tem a capacidade de fazer uma avaliação. Então, nessas pequenas coisas, como por exemplo, em uma semente, se encontra a condição de ter uma árvore da qual ela se originou. Então, a gente tem que ir observando assim, nessas pequenas coisas, da grandiosidade do universo, da grandiosidade dos planos que existem. Então, a vinda de Abedruscrim foi trazendo essas informações, essas instruções,
possibilitando assim que nós tenhamos a condição de voltarmos para o paraíso, porque a origem do espírito humano é do paraíso, mas a sua caminhada pela criação, ele veio numa forma inconsciente de tornar-se consciente, conhecendo as leis que o Criador instituiu e voltar consciente para o paraíso. Então, o paraíso é o plano dos espíritos humanos. Então, o espírito humano tem que lembrar assim, qual é o procedimento que ele precisa de ter. Nós sabemos assim que através dos pensamentos nós vamos realizando. Então uma pessoa tem um propósito, esse propósito foi ocasionado pela necessidade de ter aquilo. Então ele foi organizando dentro dele com os seus pensamentos para ter aquela realização. Então, para nós termos a sabedoria que existem nas informações do livro Na Luz da Verdade, nós temos que lembrarmos que temos que dedicar. Nós sabemos assim que nós já trouxemos de outras épocas costumes errados, informações erradas, que nós fomos deixando conosco mesmo de uma maneira assim de convenientes. Isso é bem importante, mas nós precisamos de lembrarmos que nós fomos aceitando e fomos fazendo aquelas vivências porque nos convinha. E nós vamos deixando. Só que existe o equilíbrio. E nós vamos observando assim que o equilíbrio existe para todas as coisas. No comportamento de uma pessoa para outra tem que ter o equilíbrio. No relacionamento da moradia, entre o companheiro e a companheira, tem que ter o equilíbrio. Entre os filhos, do mesmo procedimento. Aquele empregador com o empregado com o empregador, o equilíbrio. Então, na nossa vida interna, nós temos que pautarmos pelas informações, pelas instruções e a maneira que nós precisamos de trazer essas informações para o nosso dia a dia. Então a pessoa tem que lembrar assim, que para ela mudar o plano em que ela se encontra, para ela mudar o nível que ela se encontra, ela é que tem que fazer todo um trabalho. E esse trabalho nós sabemos assim que não é mais ou menos. A diferença de um espírito humano para outro espírito humano é como ele conhece as informações, as instruções. Porque aquele que está se esforçando para conhecer as informações, as instruções do livro Na Luz da Verdade, ele tem um procedimento diferente. A responsabilidade dele aumenta. Devido a isso, ele fica mais criterioso, mais cuidadoso, passando a ouvir melhor a sua intuição. Porque quando a intuição manifesta dentro de nós, nós sabemos assim que é a verdade. Se a pessoa não se encontra tolhida, se ela se encontra num procedimento de evoluir, então ela vai vendo o tom de voz que ela está usando, as referências que ela faz. Então é bem sério assim, porque nós sabemos assim que nós sempre estamos nos colocando numa condição como se fôssemos superiores. Isso é bem grave assim, porque se a vida da pessoa ela tem necessidade de posicionar como se ela fosse superior, então ela está querendo fazer uma cobertura da condição que ela tem dentro dela. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse equilíbrio, para termos a sabedoria, para convivermos conosco mesmo. Isso é uma condição física, e essa condição a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que esforçar-se. E um esforço nós sabemos que é a vida toda. E a gente vai observando nas profissões. A pessoa tem que continuar esforçando, melhorando a sua percepção no trabalho que ela executa. Não tem mais ou menos. E se acontecer dela ter uma dúvida, então normalmente ela dirige a uma pessoa que tem um saber menor do que o dela para poder orientar-se. Então, em vez de procurarmos uma pessoa que nos apresenta um saber, nós procuramos uma pessoa que tem um saber menor. Essa referência, nós vamos caminhando pela vida. E nós não vamos fazendo uma observação de tudo que acontece conosco. Então, a vinda de Abdul-Skrim foi para essa importância,
Então nós sabemos assim que no plano de Abedruscrim, da origem dele, ele traz uma parte inenteal. Devido a isso, ele precisou que tivesse uma condição na matéria grosseira para que ele ficasse próximo dos seres humanos para transmitir as informações. Então a importância que ele teve foi também de conhecer todas as limitações que apresentam para o espírito humano. Que nós vamos caminhando e não vamos fazendo uma observação de como nós nos encontramos caminhando. Então, Abedruscrim teve que fazer esse trabalho de ir observando e de caminhando para que ele tivesse o saber, para que transmitisse para os espíritos humanos de onde eles se encontram no nível nosso. Isso é bem importante, assim, a gente saber do nível em que a gente se encontra para poder sair desse nível. Essa condição de saber o nível é bem importante assim, porque uma pessoa vai procurar um emprego e ela fala que sabe fazer aquela função, aquele empregador, se tem aquela função para que aquela pessoa mostra que ele sabe realmente, ele então dá o teste para aquele que foi pedir o emprego fazer aquilo que ele falou que sabia fazer. Isso é bem interessante assim. E esse teste a gente vai observando que quando uma criança pequena, os pais mudam de uma localidade para outra e levam o filho na escola, a professora também faz um teste para saber o nível que ele se encontra. Na nossa vida interna, o teste é feito conosco mesmo. E é bem importante, porque nós temos que desenvolver uma condição de saber como nós nos encontramos. O teste é do nosso nível. Para nós mudarmos o nosso nível, o plano em que nós nos encontramos, nós temos que ter o conhecimento do plano que nós nos encontramos atualmente. E é bem importante, porque quando a pessoa vai fazer um determinado curso, então aquele curso tem estágios, fases. Quando a pessoa chega numa fase e ela agora vai para uma outra localidade, porque lá naquela outra localidade também tem o curso. E a pessoa dedica bastante com as informações anteriores. Quando ela chega na nova localidade, pede-se a ela para fazer um teste. Então eles veem assim que ela melhorou o nível em que ela se encontrava, porque eles têm a referência. Ela teve que esforçar-se. Ela teve que ter uma dedicação maior para conhecer aquelas informações. Voltando para a localidade anterior, ela teve que fazer o teste para continuar aquele curso. Naquele teste, novamente, mostrou-se que ela apresentava mais qualidade. Então, ela teve uma elevação. Mudou outra vez o grau dela. Nas condições físicas de conhecimento, nós sabemos que é assim. Mas nas condições das informações para a nossa vida interna, para sabermos de onde viemos, para onde vamos, qual é o procedimento que nós temos que ter para conhecer os ensinos, qual o procedimento que nós temos que ter para diminuir um pouco as influências dos nossos pensamentos na nossa vida diária. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição. E esse livro é para todos os espíritos humanos da criação, não é somente para os espíritos humanos na Terra. Então, a bondade do Filho de Deus, quando veio e viu da limitação que nós nos encontrávamos, viu assim que precisaria de ter um novo auxílio. Então, a promessa dele de nos ter permitido a vinda de um novo auxílio foi esta condição da vinda de Abedruscrim, trazendo o livro Na Luz da Verdade. Onde se encontra a pátria de Abedruscrim. É bem importante assim essa referência, porque nós sabemos que tem os planos e cada plano tem muitos níveis, e os níveis a gente sabe que existem, porque é só observar o espírito humano na face da Terra, nós vamos confirmando assim dos muitos níveis. Num ambiente de ensino, na mesma sala de aula,
No ambiente de trabalho, a gente vai confirmando que tem muitos níveis, que cada um forma um grupo ali, que existe muita diferença no gosto e na maneira de ser de cada um. Se vamos nos reunir, nós vamos observar assim que a reunião vai ser feita de acordo com os grupos, naquele ambiente de trabalho, naquele ambiente de ensino. Então os níveis existem. Então a importância que nós precisamos de ter é conhecer o livro Na Luz da Verdade. E lembrando assim, que para nós sairmos do nível que nós nos encontramos, para nós termos a condição de ter uma paz dentro de nós, nós temos que ter a segurança das informações, das instruções, que nos possibilita um esclarecimento. E é bem importante, porque o esclarecimento para o nosso espírito não é mais ou menos. Ele tem que ser definido, porque mesmo uma pessoa tendo a informação, ela não assimilou, mas ela viu que aquela informação é verdadeira, ela vai caminhando na vida com aquelas informações e num período seguinte, aquelas informações que são para o espírito, a pessoa depois assimila, ela compreende. Quer dizer que a pessoa recebeu uma informação que estava num nível acima do dela, da compreensão dela. E através do tempo, então ela pôde ter o desenvolvimento e ter essa condição bem importante assim de assimilar. Então o livro Na Luz da Verdade é para essa condição, para a pessoa ter uma elevação dentro. E ele é bem importante quando a gente fala que é o livro da vida, é o livro da vida eterna, porque se a pessoa aceita o livro das informações, das instruções, ela então vai tendo paz dentro dela e ela vai caminhando em direção ao retorno à pátria do espírito. Se ela não aceita, ela então vai caminhando de uma maneira degradante, vai degradando-se, vai descendo. E é bem importante porque nós temos dentro de nós essa condição do livre-arbítrio. Muitas pessoas acham assim que nós não temos livre-arbítrio, porque aquilo que planta, escolhe. Mas quando aquele que vai plantar, ele vê o tipo da semente que é para a época. Se ele plantou uma semente em uma época errada do ano, aquela semente não vai dar aqueles frutos que precisam. Se ele colocou aquela semente no solo, na época certa que precisa de ser colocado, então aquela semente vai dar os frutos que ela está destinada a dar esses frutos. Tudo que nós fazemos, o livre-arbítrio está antes de ter sido feito, porque se a pessoa fez, ela já fez. Então ela terá que colher as consequências. Então a vontade que o espírito humano tem, essa vontade ele precisa de observar e organizá-la dentro dele. Então, onde se encontra a pátria de Abidrus-Crim, nós estudando o livro Na Luz da Verdade, nós sabemos assim que existe a ilha da justiça, a ilha do amor e a ilha da pureza. Quer dizer assim que no livro Na Luz da Verdade só se apresenta a ilha da justiça depois que Abidrus-Crim nos revelou. Porque até então lá se encontra somente a ilha do amor e a ilha da pureza. A ilha do amor é aquela condição muito importante que vai tendo as transformações que chegam até nós. Mais próximo hoje da ilha do amor, chega até nós o amor, nós vemos assim como um adestrador, ensinando os animais sem castigo. E o animal aprende aquilo que precisa de aprender. Então o nosso amor precisaria de ser assim, junto com a pureza, junto com a justiça. Então, a pátria de Abidrus-Crim é a ilha da justiça, que chega até nós de uma maneira como chegou os 10 mandamentos. Quer dizer assim, que quando a pessoa coloca o primeiro mandamento em primeiro lugar, então a vida dela fica melhor. E o primeiro mandamento é o mais forte de todos. Porque a pessoa passa a ser muito cuidadosa porque ela tem um alvo elevado. Então as irradiações que chegam até nós vão sofrendo as transformações. Então quando um espírito humano vai evoluindo, as transformações que ele vai recebendo vão ficando melhor. Isso é bem importante observar numa empresa. Aquele que chegou agora na empresa, que não tem uma especificação, uma qualificação, então ele vai ficando lá na ponta. À medida em que ele vai tendo
um interesse, vai conhecendo as funções, vai dedicando um tempo para executar as funções melhor. Então aquelas funções que ficam melhores, ele então vai sendo percebido. Independente dele tendo a melhora ou não tendo a melhora, também ele é percebido. É bem importante a gente saber assim que nós somos percebidos. Então a pessoa tem que lembrar assim, quando nós vamos estudando, então nós vamos aprendendo também a ter um conhecimento de como fazer um pedido e de como podemos direcionar um pedido. E nós vamos observando assim que esse pedido tem que ter uma importância, uma finalidade. E se nós fazemos um tipo de agradecimento, nós temos que lembrarmos que esse agradecimento não pode ser da boca para fora, porque quando é um agradecimento do coração, aquele que recebe tem uma transformação. Isso é bem importante a gente ir observando assim, porque nós temos o costume de ir falando. Mas quando nós temos o costume de colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar, então nós vamos caminhando com uma ponderação melhor. Então a nossa fala tem essa condição de acompanhar aquilo que nós estamos sentindo. Do jeito que a nossa fala acompanha o que nós estamos sentindo, quando nós fazemos um gesto, e aquele gesto tem uma finalidade, aquele que recebeu o gesto, ele também fica comovido. Então, a nossa responsabilidade é conhecer o livro na luz da verdade e observando o procedimento que precisamos de ter no nosso dia a dia. Então, a bondade do Criador de nos possibilitar, assim, a vinda de Abidros Krim, trazendo as informações que nós necessitamos, isso é um cuidado que nós precisamos de ter. Quer dizer que a única possibilidade que nós temos é conhecendo essas informações. E é bem sério assim, porque muitas vezes nós temos as informações e nós vamos construindo karma novo em cima dos karmas velhos. Os resgates ficam difíceis, porque nós não colocamos os ensinos em primeiro lugar. Então a pessoa vai tumultuando a sua vida. Cada pessoa tem que lembrar assim, que para voltarmos para a pátria do espírito, que é a qualidade que o nosso espírito tem, então nós temos que lembrar que tudo que nós fazemos, nós temos as irradiações. Isso é físico. Se nós lembramos de um ato que nós recebemos, se nós lembramos de um ato que nós tivemos um comportamento, então aquelas irradiações se encontram impregnadas em nós. Como o nosso espírito ele é de um cristal transparente, acontece uma coisa bem importante assim. Então essas irradiações que são boas ou que não são boas também ficam impregnadas. Enquanto nós tivermos irradiações impregnando o nosso espírito, nós não temos a capacidade de voltarmos para a pátria do espírito. Então aquela condição bem importante assim do terceiro mandamento da pessoa ir refletindo do procedimento que ela teve durante a semana. Essa é uma condição bem importante para que nós tenhamos a capacidade de melhorar o plano em que nós nos encontramos. Então esse trabalho a pessoa tem que lembrar que outra pessoa não pode fazer por nós. Nós é que temos que fazer esse trabalho. E tem muitas coisas assim que a pessoa muitas vezes não entende, mas temos que ter a condição de ter um nível para entender. Então a diferença de uma pessoa para outra é esta condição, daquele que está fazendo o esforço para compreender direito as informações, as instruções que o livro Na Luz da Verdade nos trouxe, e a diferença é que aqueles que não estão fazendo esse esforço tem uma graduação diferente, então o nível é diferente. Isso é bem importante assim, a nossa maneira que nós estamos entendendo os ensinos. Então, nós sabemos assim que existem planos. Até no paraíso, a origem do espírito humano. Então, nós sabemos assim que Abidros Krim se encontra no quarto degrau.
da evolução acima do paraíso. E devido a isso foi necessário que ele tivesse também uma preparação para executar a sua missão. Então essa preparação nós sabemos assim que existe para todos os níveis, porque o nosso comportamento na matéria grosseira é uma cópia. Então o nosso sistema de vida, o nosso sistema de moradia, o nosso sistema de receber as informações. E é bem sério assim, porque através dos milênios as informações que nos foram trazidas foram sendo alteradas. Então é da nossa responsabilidade ir observando a diferença que existe de uma informação alterada. Então esse trabalho é individual e é bem importante quando uma pessoa vai tendo uma clareza na sua vida diária, vai acontecendo coisas muito boas para aquela pessoa. Ela vai diferenciando assim que ela também não tem com quem falar do procedimento que ela está tendo quando ela apresenta uma evolução. Quando nós procuramos uma outra pessoa para falar daquela limitação que nós temos, normalmente essa pessoa apresenta uma capacidade menor do que a nossa. Então aquele que se encontra evoluindo, ele também não tem necessidade de falar, porque ele sabe que não tem uma pessoa que vai compreendê-lo. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos trazendo essa maneira de nós nos tornarmos capacitados para o nível que nós nos encontramos. Então, naquela condição daquelas pessoas que foram fazer aquele curso e que tiveram que fazer um teste para ver o grau que ela se encontrava naquele curso, para ver a sala que ela iria ficar, porque cada grupo se encontra num nível. Então, para que aquele que se encontra evoluído, então o ambiente que ele vai receber as informações, o curso que ele vai receber é numa outra sala. Essa capacidade assim que a gente tem que trazer para dentro de nós, de não ter necessidade de falar para outra pessoa sobre a limitação que nós estamos tendo. A compreensão é como uma pessoa dedica o tempo dela. Então voltarmos para a pátria do Espírito, para o paraíso, é de uma forma consciente. A sabedoria que o Criador tem, da bondade que Ele tem de possibilitar assim a vinda de Abdruscrim, conhecendo as limitações que os espíritos humanos têm, trazendo as informações, as instruções no grau que o espírito humano se encontra. Então a gente sabe que tem muitas coisas que a gente não compreendeu, mas que a gente sabe que tem um nível e que a gente tem que melhorar o nível que nós temos para assimilar aquelas informações. Então essa bondade tem um tempo também, porque independente daquela criança, se ela assimilou ou não assimilou as informações, ela também tem o desenvolvimento físico. Para as vezes seguintes, dos anos seguintes, ela já não se enquadra mais naquele ambiente, justamente porque agora ela se encontra muito maior em relação àqueles que estão iniciando naquela fase. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse equilíbrio na vida e vai nos possibilitando também a força. Então não é a força que comumente as pessoas pedem no tipo de oração que elas têm. Nós sabemos que a força é a vida, que é a vontade de Deus. Receber dessa força, da vida, da vontade de Deus, para conviver com as limitações que nós nos encontramos e possibilitar que o nosso espírito receba das informações e que nós possamos assimilar, melhorarmos. Toda época nós temos a responsabilidade, mas é conosco, e isso é bem importante assim. Então a vinda de Abdruscrim, trazendo o livro Na Luz da Verdade, possibilitando assim que o espírito humano tivesse as informações, as instruções, e que nós temos que lembrarmos assim, que o jeito que nós atuamos na vida, nós pedimos a força, que é a vontade de Deus, que é a vida. Mas nós temos que lembrarmos que nós recebemos dessa força para a realização, nós é que temos que caminharmos e dedicarmos a condição necessária para essa realização.